Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui para começar mais uma das nossas aulas aí e nada melhor do que a gente começar cantando um pouquinho, né, a essência da arte, né? Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Você também tem a sua participação. Você também tem a sua parte, você também faz diferença. De algum modo, seja com o seu entendimento, com a sua leitura, você vai fazer diferença. Uma hora você vai fazer a sua diferença, ok? Então, vou tirar aqui o violão e vou colocar ele aqui, uma estante aqui do ladinho, para a gente começar a nossa aula. Vamos lá, aluno, vamos lá para a nossa tela, para a gente começar hoje arte e tecnologia, ok? Então, vamos a ela. Com a arte e a tecnologia, parte 2, nós vamos ver as artes digitais, né? A web arte, as instalações interativas, os museus virtuais e a sétima arte, aí, o cinema. Então, vamos seguir aqui, porque tem muita coisa para a gente ver. Olha, na arte digital e a web arte, as instalações interativas e os museus virtuais utilizam todos eles a internet como parte integrante da obra ou evento artístico, ok? Então, é necessário haver internet para que esta arte se realize. E o cinema é uma arte aí multifacetada, né, cheia de várias produtividades, de várias nuances, mas o objetivo inicial, o objetivo geral das produções é atrair a atenção do espectador. Se você não se interessa, se não desperta o teu interesse, então acaba que o filme não vai ter bilheteria, não vai ter lucro, não vai fazer a roda funcionar, não é isso? Então, vamos começar logo aqui com a atividade interativa. Uma enquete, uma pergunta aí para você ficar pensando e responder depois, tá? Para você, com as tecnologias digitais, o artista perdeu espaço para produzir arte? Você acha que as tecnologias digitais tomaram conta de tudo? Não sobra mais espaço para mais nada? Qual é a sua opinião aí a respeito desse tópico aí? Então, vou deixar com você, você vai pensando para me responder ao longo desta aula aqui, ok? Começando aqui, nós vemos que a arte digital é uma arte que proporciona as web artes, né, as instalações interativas e os museus virtuais. Nós vamos ver, aos poucos, o significado de todas esses títulos aí, né? Então, vocês já estão vendo aqui um exemplo maravilhoso de um trabalho, né, onde tem a participação já da arte digital aqui, ó. Fruto da cibercultura, sua mais importante tradução, sua mais completa tradução. Ou seja, é uma síntese de várias mídias. A arte produzida na internet e para internautas, ok? Então, é dentro da World Wide Web, o www, que são 3 palavrinhas em inglês que significa rede mundial aberta, rede de computadores, né? São vários computadores interligados, é por isso que chama de rede. Então, através dos fios telefônicos, né, da cabeação telefônica, através de várias inovações tecnológicas, essa rede foi crescendo, foi se sofisticando, até chegar no que hoje nós temos aí à nossa disposição. Então, os web artistas criam seus trabalhos, não é? Que, por sua vez, só serão vistos dentro
do programa navegador da web, da rede, né? Através da internet. Esse tema já é muito do nosso domínio, a gente já está acostumado, porque a gente vivencia isso todo dia, toda hora. Todos os aparelhos que a gente usa, de relógio a celular, é tudo agora digitalizado, é tudo agora computadorizado, usando aplicativos, programas, e aí a gente vai entrando cada vez mais nesse mundo que parece não ter volta, né? Apesar de que há que se ressaltar que nem tudo é apenas internet, né? Tem coisas que estão ainda não abarcadas por ela. Então, as características da web art, da arte através da rede, da internet, né? São produzidos, esses trabalhos são produzidos para a rede ou utilizam a internet como parte integrante da obra ou evento artístico. Algumas vezes o artista ele coloca no ar ou coloca no telão durante o seu show, né, alguns eventos que estão produzidos na internet. Nós vemos até alguns shows em que alguns artistas que já faleceram, né, aparecem lá em vídeo e áudio cantando para as pessoas e o resto do grupo interagindo com ele, né? Tem muita coisa nesse mundo aí que é vasto, é amplo demais. Então vamos aqui para o nosso início de entendimento a respeito desse assunto aqui. As formas de arte digital são algumas delas, né? Edição de fotos e imagens, né? Você pode melhorar bastante uma imagem ou tirar alguns pontos obscuros das fotos através de alguns aplicativos especialmente criados para isso aí, né? Então vem o desenho, a ilustração, a pintura digital, modelagem 3D, 3 dimensões, né? A animação digital aqui foi um salto grande, né? Foi assim uma facilidade porque as pessoas tinham que desenhar quadro a quadro e agora os programas já facilitam, já adiantam, não? E a pixel art, que é uma arte que se utiliza de pequenos pontos, né, para fazer os seus desenhos, para tornar visível, né? E a arte fractal, que é uma arte que equações matemáticas são utilizadas para dar um resultado que é traduzido para a linguagem visual, ok? Então, estamos vendo aqui, ó, obras digitais de Shad Knight, que é um artista americano, o Cavaleiro Shad, né? E aqui, olha, tá vendo aqui, ó, mais uma ideia de como pode ser criado e produzido uma obra através a modificação de uma fotografia, né? A colocação de vários tintas e desenhos e uma transformação que a gente vê que naturalmente é mais difícil de conseguir, ok? Então, olha, mais aqui, ó. Nós entramos aqui, então, nesse outro tema aqui, que é a instalação interativa e tecnológica. Quando fala em interativa, é porque as pessoas poderão interagir, né? A questão da instalação é que essa arte aí, ela é colocada em salas, é disponibilizada em salas, né? E quando você entra numa sala, olha aqui, ó. Olha aqui esse exemplo aqui. Quando você entra numa sala dessa, aí isso começa a mexer com os seus sentidos, né? E algumas vezes você pode tocar, e ao você tocar numa imagem dessa daí, ela pode se transformar. Existem 1000 possibilidades, né? E você veja, por exemplo, você entrar num ambiente com uma coloração dessas aqui é uma coisa maravilhosa, né? Como entrar também, mergulhar, né, num ambiente assim, todo azul como isso. Então, é um sistema vivo, onde o público dialoga fisicamente com o evento
que está acontecendo no ambiente e que se modifica de acordo com as interações do público, né? Pode mudar a imagem, pode mudar a cor, né? Dependendo da proposta do artista, mas é assim que funciona, ok? Então vamos seguir aqui e a gente chega aqui na parte dos museus virtuais, né? O museu virtual é a maravilha das maravilhas, essa possibilidade aqui que apareceu, né? Devido ao advento da internet, porque tem muitas coisas, tem muitas obras de arte que você precisa pesquisar, precisa estudar mais, precisa ver alguns detalhes e você teria que ter condição de viajar até Londres, ou a França, né? Paris, ou sei lá o quê, né? Os Estados Unidos, né? Para poder ver de perto as obras de arte, né? E sentir a emoção de estar ali diante. Então, o museu virtual ele permite a utilização, através da internet, né? De uma apresentação a respeito de determinado assunto ou de determinada obra de arte, né? Que, exatamente como elas estão lá no local fisicamente, né? Isso aí dá ao visitante a oportunidade de diálogo interativo com o assunto abordado. Dá a oportunidade de você se aprofundar mais. E a experiência é quase assim, é muito próxima do real. Você realmente sente como se você estivesse no museu. Então, alguns museus aqui, ó, tem o Museu do Louvre, né? O Museu de Londres, Museu de Belas Artes de Boston, Estados Unidos, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu Van Gogh, será na Holanda, o Museu Imperial, o Museu de Arte de São Paulo e o Museu Britânico. São alguns dos museus aí que você colocar esse nome numa pesquisa na internet, você vai achar. Você vai começar, vai fazer um cadastro e vai ter acesso, ok? Então, veja aqui uma outra ferramenta que nos possibilita a entrar nesses contatos aí, que é o Google Art. O Google Art é um espaço disponibilizado, uma aba disponibilizada pelo Google, uma ferramenta online que permite visitação virtual dos museus do mundo e a visualização de suas obras de arte. Olha só, então todos aqueles museus que eu falei, que eu mostrei ali, né, que estavam ali escritos, todos aqueles que eu estava apresentando para vocês, eles podem ser acessados numa visitação virtual. Quer dizer, você não vai pessoalmente lá, mas você vai através da internet, né, você tem acesso. Então, a tecnologia Street View, a visão da rua, né, a fotografia em 360 graus, pode-se visualizar o interior de lugares como o Museu de Nova York, Museu of Art, né, o Museu de Nova York, o Museu Van Gogh em Amsterdã, olha aí, e o National Gallery de Londres, né? Então, são 3 dos maiores museus do mundo, né? O maior acervo, maior quantidade de obras disponíveis que estão aí, que você pode visitar através do Google Art. Você pode pesquisar lá, como essas obras que a gente está vendo, ó, salas inteiras que você tem acesso, né? E se tratando do Street View, a gente vê através do Google Terra, nós vemos as ruas, né, das cidades. Você pode pesquisar, até mesmo o Google Maps, né, que você usa para como se fosse assim, um guia de viagem, para andar na cidade, né? É a mesma ideia, a mesma tecnologia, ok? Então, chegamos então aqui a parte sobre o cinema, tá? Então, eu vou pegar aqui uma cola, vou pegar aqui o violão e espera um pouquinho aí, que eu vou cantar para vocês uma música lindíssima, tá? Que eu quero que vocês conheçam, porque ela é uma composição de um grande artista do cinema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá.
Volta para mim aqui para eu mostrar para vocês, ok? É uma responsabilidade muito grande que eu sinto com essa canção, porque ela sintetiza o pensamento desse grande criador, desse grande compositor, desse grande artista que é o Charlie Chaplin. Então vamos lá. Ele fez uma música chamada Smile, que é Sorrir. Eu vou cantar uma versão aqui em português para você, tá? Sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais está do teu sonho encantador. Sorrir quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorrir vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Smile. Que maravilha de mensagem, gente. Vamos voltar lá para a tela para a gente falar a relação que existe entre a sétima arte e o cinema, Charlie Chaplin, essa canção, essa filosofia aí, quando ele diz que você deve esconder a sua dor, deve esconder o seu sofrimento, ninguém tem nada com isso, ninguém vai sentir dó de você, vai ficar ali. Não, você que vai levar a sua vida em frente, entendeu? Então, é por isso que nós, ao falarmos da sétima arte, devemos, sem sombra de dúvida, reverenciar esse mestre que é ganhador de Oscars, né? Teve sua obra reconhecida, seus trabalhos reconhecidos, e também o conjunto da sua obra foi reverenciado, homenageado pelo programa do Oscar, né? Pelos organizadores do Oscar. Então vamos ver aqui o cinema, a sétima arte. Vamos chegar pertinho de Charlie Chaplin já, tá? O cinema é uma linguagem artística com características particulares. Foi o teórico italiano Ricciotto Canuto que chamou o cinema de sétima arte em 1911. E o cinema ele foi melhorando tecnologicamente aos poucos, né? Ele não nasceu, por exemplo, com som. E não nasceu narrativo. Algumas vezes, quando ia passar um filme, já com ele já mais desenvolvido, que era sem som, tinha pessoas que ficavam, orquestras que ficavam tocando enquanto o filme ia passando, né? E tinham pianistas também, ou músicos que ficavam ali interpretando sonoramente, colocando uma sonoplastia no cinema, ok? O cinema não nasceu narrativo, não nasceu sonoro também. Na primeira fase, o objetivo das produções era contar histórias e atrair a atenção do espectador. Era assim, um objetivo mais direto, mais simples. Continua sendo esse, mas também com outras propostas, outras sofisticações.
Com isso, as primeiras exibições eram realizadas em feiras ou locais públicos. Então, aos poucos, o cinema foi crescendo para chegar no seu momento atual, né? Então, o cinema de atrações é dividido, então, em duas etapas. A fase que vai de 1945 até 1906, 1908, né? 1894, 95 a 1906 ou 1908. Consiste na origem do cinema considerado não narrativo. Essa é a primeira frase aqui. É o cinema não narrativo, né? Aí a segunda fase, né? Já de 1900 em diante, né? Consta com os primeiros registros de narratividade, em que os Nickelodeons são salas de cinema do início do século XX. São criadas, né? Essas salas, elas são criadas, aí já concentra mais o som, né? As pessoas já podem ouvir e sentir a ambientação das produções, né? Aí o cinema começa a ficar mais sofisticado, entendeu? Ele começa a ficar muito mais cheio de alternativas. Então, seguindo aqui, a gente vê o seguinte. Logo nessa primeira fase aqui, aparecem formas e formas de se tratar o cinema, né? De se tratar as produções. Então, vem uma primeira parte aí onde tem o cinema mudo, onde não há diálogos e o seu núcleo fundamental são as imagens, né? O uso das mímicas, né? O uso das encenações, né? A própria imagem vai contando a história. Então, não tinha sons, porém tinha títulos, pequenos rótulos para ilustrar uma mensagem e ajudar a compreender melhor o conteúdo de uma cena. A maioria dos filmes mudos era gravada em preto e branco. Então, chegamos a ele. O Chaplin foi uma das personalidades mais marcantes e criativas da era do cinema mudo, porque ele fez várias produções em que ele era assim, extraordinário, magistral, sabia como ninguém, através de gestos, de olhares, de coreografias, ele sabia como ninguém fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer, o que a história queria contar. Então, essa é a importância assim, maravilhosa aqui, ó. Temos vendo aqui, ó, a chamadinha do filme Tempos Modernos, do Chaplin. Nesse filme aí, ele coincide com o início da Revolução Industrial, né? E na Revolução Industrial começaram a ter muitas fábricas e muitos operários e muitas pessoas fazendo uma única função. E nesse fazer uma única função, o cara passava o quê? Mais de 20 horas somente apertando parafuso e dias e dias e dias e dias, porque não tinha regulamentado as horas de trabalho do trabalhador nesses tempos. Aí muita gente ficava meio louca, saía querendo apertar, além dos parafusos, saía apertando as coisas no meio da rua. Então, o Chaplin mostra isso no filme com bom humor. Você ri, mas você não deixa também de refletir, ok? Então, vamos conhecer aqui um artista aqui, né? Vamos conhecer aqui mais detalhes, né? O desenvolvimento do cinema foi o resultado de diversas experiências e invenções que tinham finalidade de mostrar um efeito de movimento, tá? A invenção do traumatroscópio do irlandês William Fitton foi uma forma de gerar
movimentos das imagens. Depois que foram criados diversos aparelhos que geram animações, o cinema passou a contar histórias a partir de fotografias. No começo, os filmes eram em preto e branco e não possuíam áudio. Nós já falamos, né? As narrativas cinematográficas se adaptaram e foram alteradas com o aperfeiçoamento da tecnologia. Hoje, o cinema já consegue revelar projeções incríveis aos telespectadores, com efeitos especiais feitos em computadores. Vamos lembrar aqui de Matrix, né, gente? Atualmente, é uma obra de consumo e explorado comercialmente, gerando bilhões de dólares todos os anos. Não só para a indústria, como também para os atores, né? Então está aqui o personagem que a gente queria enfocar melhor, né? Que é o Chaplin, fazendo essa brincadeira aí. Ele era muito brincalhão. Então o Chaplin morreu em 1977, né? Foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Ele também era conhecido pelo seu mais famoso, mais recorrente personagem, que é o Carlitos, né? Foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Porque, olha só, você está vendo o que ele está fazendo aí nesse GIF? Essa brincadeira que ele está fazendo. Então, ele se tornava um personagem engraçado, né? Pitoresco. E, com isso aí, ele conseguia demonstrar várias situações. Ok? Olha, ele produziu vários filmes que se tornaram clássicos do cinema mudo, entre eles O Garoto, em 1921, Tempos Modernos, talvez o mais famoso de todos, por causa da crítica à Revolução Industrial, né? Onde ele satiriza, ele ri, né? Ele faz troça, ele ridiculariza a mecanização da modernidade. Ok? Então, vamos seguir aqui. E, além de tudo, ele escreveu aquela coisa lindíssima que eu mostrei para vocês, onde ele vai explicando, né, por que ele é tão risonho, por que ele é tão engraçado nos seus trabalhos. A sua filosofia de vida, o seu pensamento, né? Que você deve estar sempre para cima, né? Para atrair também olhares, né, que são positivos. Então, na enquete, a pergunta: qual a contribuição das tecnologias digitais na arte? A resposta, uma sugestão de resposta, é porque contribui para as novas atividades ligadas às artes, como designers, gráficos, fotógrafos, web designers e etc. A máquina, então, vem facilitar o trabalho de criar mais opções técnicas de produção. A utilidade do computador para criar arte é, então, inquestionável. Você tem ideias, os efeitos visuais, né, colocados nos filmes são muitas vezes através de computador, né? Então, gente, aqui comigo um pouco, eu queria falar um pouco sobre essa questão aí, tá? A inovação tecnológica, ela é tremenda, sabe? É sem limite. O que vem acontecendo, então, nas tecnologias, as possibilidades que vão aparecendo são enormes, são quase ilimitadas. Alguns filmes, eles levam mais tempo para serem adicionados seus efeitos especiais, coisas assim que não existem na realidade, que não são possíveis na realidade, que são colocadas lá
através da tecnologia digital, através da computação dos grandes técnicos, né? Através disso aí, a gente vai vendo, então, novos filmes produzidos em que produções milionárias, muito dinheiro gasto para se produzir aquele filme, né? Mas o resultado é fantástico e os recordes de bilheteria e os recordes de venda e de apresentação estão aí para nos mostrar, né, que é uma coisa sem volta, né? Cada vez mais vai se aperfeiçoando, cada vez mais vai inovando e aumentando. Então, vamos voltar lá para a nossa tela para a gente ver ainda sobre a nossa enquete, né, que realmente a utilidade do computador para criar arte é inquestionável, não tem mais volta. Ainda mais com as inteligências artificiais aí. Então, vamos ver um pouquinho sobre as artes e as profissões, né? O que surgiram, né, de profissões também não se tem como contar, né? Mas o designer gráfico, por exemplo, ele desenvolve o visual de jornais ou de revistas, livros, panfletos, anúncios e outdoors, que são aqueles painéis, né? Também cria logotipos e papelaria para firmas individuais, comerciais e industriais, né, com o objetivo de torná-los atrativos e facilitar a leitura. Ele também escolhe as letras para os textos, né, a parte do layout, a parte da diagramação, define o tamanho das colunas de uma página impressa, seleciona e padroniza cores, ilustrações e cria embalagens, né? As imagens de embalagens. Então, vamos aqui para uma atividade interativa. Aquela enquete lá, né, foi feita para você com as tecnologias digitais. O artista perdeu espaço para produzir arte? Mais uma vez a gente está aqui reforçando para você, diante de tudo que você já escutou e viu aqui, que a gente falou durante a aula, para você reforçar a sua convicção aí na sua resposta, tá bom? Ainda não é agora que vamos responder. Então, vamos fazer aqui uma atividade. Vamos colocar aqui para você sobre o processo de criação, tá bom? Com base na aula, realize uma releitura de uma obra. Então, você vai escolher uma obra de arte, pode ser até aquela mesmo da aula, como essa aqui, né? Pode ser um desenho, uma fotografia ou uma colagem. E, se possível, envie o vídeo ou imagem fotográfica ao professor de arte, tá bom? Então, é uma coisa simples, tá? Você vai escolher um desenho, uma fotografia, ou fazer uma colagem de vários desenhos e vai apresentar ela de um modo um pouquinho diferente, se utilizando aí de tudo que você tem à sua disposição, tá? E aí, você vai enviar esse vídeo para o seu professor. Você vai levar para a sala para o pessoal discutir. Então, antes de terminar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa enquete, tá? As possibilidades dos artistas, todas as artes convivem o velho, o novo, a novidade e o que já existia. Ainda tem artesanato, ainda tem pessoas que fazem talhas, ainda tem trabalhos artísticos antigos, formas de artes bem rudimentares ainda que estão aí funcionando, tá? E não vão desaparecer porque uma nova forma apareceu no mundo. Aquela nova forma, ela vai ter um nicho, ela vai ter um grupo, uma pessoa, um público que vai consumir, que vai comprar, que vai assistir, que vai estar ali
valorizando aquela arte, não é? É assim que funcionam as coisas. As coisas novas vão aparecendo, mas aquilo que já existia continua lá. Então, não impede uma arte, as novas tecnologias, favorece aqui novas maneiras de se criar novas profissões, novas ideias, né? Novas criações, né? Os web designers, aliás, às vezes até algumas coisas vão se juntando, né? Como, por exemplo, quando um artista vai fazer a sua apresentação, ele pode chamar imagens, né? Normalmente está acontecendo isso agora. Projetam-se enormes telas, não só o próprio artista, como também algumas imagens que têm a ver com a canção que ele está apresentando, né? E tudo isso favorece. Eu vi também uma coisa muito interessante, eu estava vendo dorama, eu gosto de dorama também, então eu estava vendo e apareceu uma história de uma mulher que ela era contadora de histórias. Mas como era isso? Ela estava no teatro, né, com o microfone, com um livro lá, e ela ia lendo e iam aparecendo várias imagens na tela. Assim, e aí a sonorização, né, o som, quando ela falava alguma coisa que tinha a ver com um riacho. Por exemplo, começava um som de um riacho e mostrava um riacho. E aí ela ia falando, contando a sua narrativa as imagens iam sendo ilustradas através da tecnologia. Então, a formação da arte, né? A formação de vários elementos ali conjugando para que tudo acontecesse ao mesmo tempo. E é isso, né? Se tem uma nova forma, se dá para você agregar ao seu trabalho, então você agrega, né? São várias tecnologias que estão aí para favorecer, para melhorar a nossa vida, né? Algumas prejudicam um pouco, algumas pessoas deixam de trabalhar, não encontram formas de fazer o seu trabalho continuar fluindo, né? Mas, normalmente, os artistas mais criativos, eles continuam aí fazendo valer a sua obra de arte, tá bom? Então, a resposta para a nossa enquete, ela é, de certo modo, pessoal. É bom que você reflita pessoalmente sobre a sua maneira de ver como essas coisas acontecem, né? Você pode também conversar com pessoas, entrevistar, ver a opinião de um artista, se ele foi prejudicado ou não pelas novas tecnologias. Ah, não, por causa do computador agora eu não consigo mais cantar, nem tocar, não consigo mais desenhar, não consigo mais fazer quadros, nem expor. Como não? Né? Existem várias possibilidades e essas possibilidades estão aí para serem exploradas, tá bom? Então, para terminar a nossa aula, vou pegar o violão aqui para a gente cantar um pouquinho da nossa vinheta, né? Da nossa musiquinha, que fala sobre como é legal, né, a arte, porque você descobre coisas diferentes, né? Isso ainda tem mais essa nuance aí, varia de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem um jeito de pensar diferente, tem uma visão diferente, né? Tem gente que ganha uma coisa boa e começa a ver só defeitos naquilo. Já tem pessoas que ganham coisas, isso é até bíblico, né? E aí, vamos lá, né? Vamos cantar um pouquinho aqui. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual.